5 coisas que você precisa saber quando comprar sua orquídea. Vem nesse vídeo aqui que eu vou te explicar essas 5 coisas, tá? E também quero falar, respondendo aqui nesse vídeo, das mensagens do direct. Sim, eu gosto muito de plantar orquídea na terra e eu vou explicar o porquê. Essas orquídeas, as outras, elas também podem ser plantadas em terra. E eu vou explicar por quê. Antigamente, né, lá na época da minha avó, lá há 80 anos atrás, mais ou menos isso, porque quando ela, né, começou a replantar, já tinha esses 80 anos atrás, né? Não existia tanto materiais como tem hoje, a fibra de coco, a casca de pinas, enfim, esses materiais que são usados e vendidos hoje, né? Então o replantio era feito muito com terra misturado com alguns produtos. E eu vou te explicar por que que eu gosto de plantar muita orquídea na terra, porque a terra tem uma proteína, ela tem vitamina, ela tem aminoácido, ela é um berço para você colocar sua semente e germinar. Então não faz muita diferença se você plantar ela na fibra de coco pura, ou na casca de pino puros, ou no esfagno. O que importa é o tratamento que você vai dar quando estiver cuidando da sua orquídea. Sabe, aqueles cuidados essenciais que a gente tem que fazer para manter a planta saudável, né? Aquelas medidas corretas que a gente tem que fazer para que a planta cresça e fique perfeitamente bem, bonita, com a floração, adubação, para que ela cresça, tá? E para que você possa fazer aquela adubação mensal, para que você possa fazer a adubação corretamente, tá? E poder cuidar dela, fundamental, certo? Deixaram aqui essas duas chuva de ouro, né, conhecida como oncídio, para eu replantar, e eu quero replantar com vocês de uma maneira que eu venho fazendo isso há anos, e as plantas, sabe, sempre têm um resultado belo. Enquanto eu estiver replantando a orquídea aqui junto com você, a gente vai fazer aqueles 5 passos de coisas importantes que você precisa saber quando você comprar sua orquídea, ok? Vamos lá? Então, primeiramente, eu vou tirar isso tudo de cá, vou pegar algumas coisas aqui, vou ali, volto rapidinho naquele instante, volto já já. Por exemplo, eu vou usar um tijolo nesse replantio, eu vou usar a terra, eu vou usar a fibra de coco para a gente fazer esse replantio e volto. Eu vou lá quebrar esse tijolo, que eu vou trazer ele todo picadinho, bonitinho aqui dentro, para a gente fazer esse replantio. Já volto, certo? Voltando aqui, ó. Já quebrei todos os tijolos aqui que eu vou usar no replantio dessa orquídea e a gente vai batendo aquele papo. E eu vou falar para vocês daquelas 5 coisas essenciais que você precisa saber. A primeira é que quando você chegar para comprar a sua orquídea, né? Ela tá bonita, tá assim, ó. Peraí, eu vou pegar uma para te mostrar como que ela vai estar. Aí ela vai estar bonita assim, ó. Formosa, graciosa, né? Com as folhas perfeitas, tudo. Tá plantado no esfagno, veio tudo perfeitamente. Aí você vai chegar para o seu vendedor e vai perguntar assim para ele: quais são os cuidados que eu preciso saber dessa planta? Já é o primeiro fator, né? Então, o primeiro fator que eu quero que você saiba é qual lugar que ela tem que ficar. Se é no sol, se é meia luz, se é claridade. Esse é o principal fator para que você venha cuidar bem da sua orquídea, certo? Por exemplo, essa é uma Phalaenopsis, ela não pode tomar sol nas folhas, porque a folha ficam feias, ela vai ficar fraca, ela vai perder a floração, ela vai judiar, ela vai ficar assim, ó, porque isso foi sol.
O sol bateu na folha, corroeu toda a folha, perdeu, né, toda a graciosidade, veio ficar furada, porque o sol corrói a planta. Ele corrói as folhas todinha. Então ela vai ficar prejudicada, certo? Então esse é um dos primeiros fatores que você precisa saber quando você for comprar a sua planta, certo? Agora essa aqui, que é aquela chuva de ouro, vou fazer aquela limpa boa aqui, vou tirar isso tudo aqui de dentro, vou tirar a muda e a gente vai fazer aquele replantio, certo? Então eu vou virar devagarinho aqui, vou apertar o vaso como a gente sempre faz, aquele pam-pam-pam, pam-pam-pam, eu vou tirar aqui. Como é o replantio, eu vou usar o mesmo vaso, vou só replantar para a pessoa que deixou aqui, então eu vou usar técnicas antigas. E o segundo passo que você precisa saber, que quando você for comprar a sua orquídea, é de quanto em quanto tempo eu posso adubar minha orquídea. Quais são, né, os produtos que eu posso fazer aquela adubação na orquídea, tá? Gente, existe vários jeitos de você adubar a sua orquídea, você usar certas adubações químicas, como também orgânicas. Então, cada um tem um jeitinho especial de cuidar da sua orquídea, né? Então, são métodos que cada um tem consigo para poder fazer naquela planta, para que todo mundo tem o seu segredinho, né? Tem o seu método escondido para poder cuidar da sua orquídea, né? Mas eu já falei em vários vídeos anteriores aqui no YouTube que eu gosto muito de cuidar das minhas orquídeas, né, com um produto mais orgânico. Mas nem sempre a gente consegue fazer só isso. Então a gente acaba usando certos adubos que contêm cálcio, potássio, nitrogênio, fósforo, para a gente poder dar o crescimento fundamental na muda, né, para que ela venha florir, para que ela venha dar flores grandes, bonitas, e a gente fazer aquele cuidado essencial para que a planta cresça, né, e não perca toda a sua beleza, certo? Ó, aqui eu vou tirar essa oncídio, já limpei aqui, deu uns matinhos, vou tirar esse bulbo aqui que não tá legal, essa aqui já era. Mas esse aqui tá legal, tá brotando, tá? Então vou replantar esse aqui. Já falei para vocês da minha avó, né, gente? Não é segredo. Não é segredo nenhum. E quando a minha avó começou a cuidar de flores, antigamente não tinha tanto recurso como tem hoje. Mas também a maneira que esse povo fazia, o resultado que esse pessoal também, né, obtinha no passado, era incrível. Então, são métodos que a gente aprende e a gente não vai esquecendo, a gente vai passando para frente, vai tentando não perder aquilo que você adquiriu, aprendeu, né? E a gente vai continuando passando isso de geração a geração, porque eu aprendi com a minha avó, minha mãe vem plantando também. Só que minha mãe era mais lazer, né? Minha mãe era mais prazer, mais lazer, não era aquela obrigação, sim, que trabalhava com flores igual eu trabalho. Minha avó não, minha avó já fazia vasos e qualquer planta que ela fazia, seja antúrio, comigo ninguém pode, samambaia, plantava muda de rosa, pegava lá, enfiava ali, de repente ficava maravilhosas as rosas que a minha avó conseguia fazer muda. Então aquilo eu fui aprendendo, fui
foi absorvendo e ficou gravado na memória e ficou como ensinamento, como técnicas de trabalho, e eu vou seguir isso por muitos e muito tempo, certo? Então, essa segunda dica que eu falei para vocês, que quando você for comprar sua orquídea, você tem que saber, né, qual a adubação perfeita para ela, né? A Oncídia é uma, a Cymbidium é outra, a Catileia é outra. Então, são dicas para você, quando comprar sua orquídea, poder cuidar, tá? A terceira, existe várias técnicas para a gente replantar a sua orquídea, né? Tem gente que replanta só no esfagno, tem gente que replanta só na casca de pinos, tem gente que replanta só na fibra de coco, tem gente que mistura substrato com isso tudo junto, faz uma poção e vai lá e replanta. Tem gente que replanta só na terra, né? Então, são métodos que cada um tem. Então, são curiosidades, né, que você tem que ter quando for comprar a sua orquídea, para que ela não fique feia. Chegue lá no vendedor e fale assim, ó, quando acabar a floração, eu posso replantar? O que eu posso usar? Posso replantar, colocar com terra, ou colocar esfagno? Pergunte quais, né, produtos podem ser usados para você replantar a sua orquídea, porque ela vai ficar um tempo de duração, de repente ela vai sumir. Então você precisa replantar, né? E são aquelas coisinhas básicas que você tem que saber para a planta crescer e ficar top, certo? Aqui, ó. Essa outra muda, eu tirei, ela tá Essa outra muda eu tirei, ela tá perfeita também, tá? Ela tá com brotinhos, ela tá mais saudável, ela tá mais saudável, lógico que tá. Então, eu vou limpar, vou jogar esses brotinhos que estão, esses brotinhos não, gente, esses bulbos que estão sequinho fora, tá? Vou dar uma limpeza. Aqui, ó, aqui são os bulbos. Aqui são os bulbos que não já estavam apodrecendo por um excesso da água, né? Porque tem muita gente que esquece, né? Esse já é o quarto fatores que você precisa saber, que quando você comprar a sua orquídea, você tem que perguntar para o vendedor, de que tempo em tempo eu coloco água na orquídea? Essa orquídea gosta de muita água? Essa orquídea não gosta de muita água? Porque, gente, é muito mais fácil você vai lá matar uma planta colocando água demais do que com menos água. Isso eu sempre falo. Então, esse é o quarto fator, né, daqui do nosso vídeo que eu estou falando para você, a quarta dica que você precisa saber, tá? Para poder cuidar da sua orquídea, perguntando para o vendedor, essa orquídea gosta de muita água ou não? Então, pergunte, não custa nada, certo? Agora vamos para o replantio, gente. Eu quero falar para vocês o seguinte, minha avó, antigamente, aquela história que papapá, minha avó usava muito isso aqui, ó, tijolos, entendeu? Eu vou te explicar por que que a gente vai usar o tijolo nesse replantio básico, antes de eu falar do quinto e último fatores que você precisa saber, que quando comprar sua orquídea, você venha fazer para manter a sua orquídea top, tá? O tijolo, você sabe que ele é bem poroso, né? Ele tem uma facilidade da raiz juntar nele aqui, grudar. Então, vai ajudar a terra a ficar mais seca, né?
vai fazer aquele processo onde ela venha ficar mais num lugar mais arenoso. Então, ela vai enrolar com mais facilidade, a raiz vai ficar mais saudável, tá? Ela vai crescer mais, porque eu já expliquei que as raízes é um pontinho de alimentação para que a orquídea venha crescer e ficar forte, dar flor mais rápido. Mas eu não vou colocar só o tijolo aqui e jogar a orquídea, não. Aí eu vou usar, né, como que eu falei para vocês, a casca de pinos, que já está misturada com a terra, que eu já deixei a porção tudo prontinho aqui, ó, né? E vou usar os tijolos. A gente vai fazer esses 2 replantios, vou usar o mesmo vaso, porque eu só estou fazendo um replantio. Não vou usar adubo, porque está tudo saudável. Eu não vou colocar nenhum adubo químico, porque é só um replantio. Como aqui já tem humus, né, já é um substrato bonzinho, né? Um substrato não, ele chega a ser uma vitamina boa para a planta, então ele já vai surtir aquele efeito que eu preciso para que a planta cresça e fique melhor, certo? Então vamos lá, nesse processo eu vou tacar os tijolos aqui dentro, tá? Vou misturar tudo aqui. Vou passar para cá para a gente fazer aquela mistura, tá? Que aí a gente vai jogar no vaso e eu vou plantar, e esse tijolo vai ajudar a gente a fazer aquele processo da água vazar mais depressa de dentro do vaso, fazendo aquela decantação, né? Onde a gente fica preocupado é onde parar tanta coisa dentro do vaso, sabe? Porque a água demais para orquídea é prejudicial mesmo, mata, né? Então, o Ministério das Flores e Plantas adverte: água demais em certas plantas mata, tá? É uma dica nossa. Prontinho, fiz até bastante mistura aqui com aquele tijolo, a terra, o substrato, a casca de pinos, a fibra de coco, tudo misturado aqui para a gente replantar as duas, um sídios, a chuva de ouro. Mas agora vamos para o último, né, fatores que você precisa saber quando comprar sua orquídea. Você tem que ficar ligado nisso. Existe, né, se existe algum tipo de vaso que pode colocar peraí. Se existe, né, algum vaso próprio para você plantar orquídea ou não, e qual, né, a adubação que eu quero repetir agora, reforçando um dos terceiros requisitos que eu falei para vocês, da adubação. Qual o adubo perfeito? Pode ser o NPK, né? Também, que ajuda muito. Enquanto ao vaso, o vaso de cerâmica é um vaso muito bom, ele seca mais rápido, ele dá uma sustentada bem na planta. E também tem os vasos de plástico, de fibra, calma, gente, peraí, só um instantinho. E tem outros vasos que a gente também pode usar. Mas eu, na preferência, né, eu gosto muito de usar para orquídea o vaso de cerâmica, porque ele ajuda a manter ajuda a manter o vaso mais seco e a planta não fica muito úmida. Então não tem problema de eu perder a muda, né, rápido. Assim, por um descuido, molhar demais. Então ela vai secar mais rápido e vai dar uma segurança maior, né, na orquídea.
Mas eu também gosto muito de plantar orquídea nesses vasinhos, né? Lógico que tem vaso de cerâmica menor, tem vaso de alumínio. Gente, o importante é quando quando você planta a sua orquídea e fica lá de olho, observando o crescimento, né? Se está seco ou não, você agoa. É aqueles cuidados básicos que a gente faz para a planta ficar, né, legal. Então vamos para o replantio aqui, respondendo aqui, né, a pessoa que escreveu lá no direct, né, na terra, sério? Sério, na terra. A terra tem proteínas, ela tem aminoácidos, ela tem vitamina, tudo que eu preciso para a planta crescer e ficar top. Antigamente, lá antigamente, não tinha tantos recursos que tem hoje. E era plantada dessa maneira. E as plantas ficavam muito bonitas. Se você plantar uma orquídea na terra, você vai ver a diferença. Não na terra pura, porque sempre foi misturada com pau de lenha podre, que você buscava no mato, trazia e fazia aquela mistura na terra. Mas a terra é essencial. A terra seca. Até mais depressa do que o esfagno, que se você não ficar acompanhando, né, aguar demais o esfagno, acaba estragando a orquídea, acaba trazendo fungos, bactérias, né? Então eu vou fazer o replantio aqui, vou colocar um pouquinho do tijolo com a terra, vamos devagar, porque tem uns torrão grande de tijolo. Então vamos colocar devagarinho. Olha lá, eu fiz essa base, tá? Agora eu vou colocar a muda, onde ela vai agarrar no tijolo e vai se alimentar do tijolo. Agora eu vou jogar a casca de pinos e os tijolinhos menores também. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, vou jogar aqui, pra gente plantar essa. Vou distribuindo aqui, que aqui ficou até menor os tijolinhos. Vou colocar esse que tá bem saudável, ó. E tá dando um broto, ó. Então, a gente fazendo isso, o crescimento vai ser mais rápido, tá? E daqui 2 meses eu olho a adubação perfeita que eu tenho que fazer para eu colocar aqui na orquídea. E ela já vai estar com as raízes mais crescidas e já está provavelmente com as raízes chegando no tijolo, enrolando no tijolo, aonde ela vai se alimentar desses tijolinhos, porque também o tijolo tem um pouquinho de proteína. Provavelmente ela já vai estar enrolada mais no tijolo, onde vai preservar a raiz, onde vai ficar mais seca, né? Esse aqui tá grande, esse tá grande. Então vou colocar aqui, ó, conseguimos nivelar o vaso. Gente, tem muita maneira de gente replantar a orquídea, sabe? Cada um tem o seu estilo, cada um tem seu método, o seu segredo, sabe? O importante é aquele cuidado diário que você vai ter com a orquídea. Vamos botar mais um pouquinho de terra aqui para a gente chegar no nível do vaso. Então, o cuidado é seu. O cuidado é a sua vigilância na planta, se ela está indo bem, se ela não está com fungo, se ela não está com alguma bactéria, você usar tudo que tem que ser feito para o crescimento ideal dela. E, sabe, sempre de olho, vendo os cuidados essenciais que você tem que fazer com ela. Porque métodos, todo mundo tem os seus, né? Todo mundo tem os seus truques na manga, né? Então, eu venho plantando há muitos anos. Há muitos anos. Eu, de floricultura, tenho 25 anos, né? Aí tem o tempo da minha avó, tem o tempo, né, que a gente ficou aprendendo tudo. Então, são anos. Então, são técnicas que eu tenho
feito há muitos anos e tem dado resultado perfeitamente excepcional, tá? Tá mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube, na Floricultura Flores e Frutas. Chegou aquele momento, se você curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Venha fazer parte dessa família aqui no YouTube, no canal da Floricultura Flores e Frutas. Ó, com esse replantio, ela vai crescer saudável, ela vai ficar top. Pode confiar, tá? É só você ir lá observar o crescimento dela que vai ser perfeito. Até o próximo vídeo. Um abraço, beijo em todos. Namastê. Vou lá e guardar ela na claridade, não vou deixar tomar sol, aqueles cuidados básicos. Não se esqueça, quando for comprar sua flor, pergunte o que você tem que fazer. Beijos, fui!